Os casos no Brasil passam de 11.489 mortes, 7 delas aqui no Distrito Federal, que contabiliza 476 casos no total. A aceleração descontrolada, com maior taxa de incidência no Brasil, DF pode estar se aproximando do pico da pandemia. Mesmo assim, o governador Ibanez Rocha diz que os casos representam 30% a menos que o esperado. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O Ministério da Saúde informou que o Distrito Federal e 4 estados podem estar em transição em relação ao coronavírus, passando da fase epidêmica para a chamada fase de aceleração descontrolada. O DF, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e também Amazonas são as regiões que mais preocupam essa semana. Aqui, para cada 100 mil habitantes, pelo menos 13 foram infectados, o que representa a maior taxa de incidência no Brasil, portanto, está aqui no DF. E a título de análise, é importante explicar que a pandemia foi dividida em 4 momentos: epidemia localizada, aceleração descontrolada, depois desaceleração e controle. E de acordo com o boletim mais recente, são 7 mortes no DF e 476 casos confirmados. 2 deles são agentes do Sistema Penitenciário Nacional, o que levou a um reforço na higienização das celas de todos os presídios. No Brasil inteiro, são mais de 11 mil casos, com 489 mortes. Olha, dados que levaram o governador Ibanez Rocha a conversar mais uma vez com a Rádio Band News FM nesta manhã. Essa tal fase de aceleração descontrolada gerou dúvidas e muita ansiedade entre os brasilienses. Apesar disso, o governador garantiu que estamos abaixo do número esperado de infecções, o que significa que o isolamento está dando resultado. Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Nós estamos aí em torno de 30% abaixo do número que era esperado. Isso é exatamente pelo atendimento da população a essas medidas de restrição que foram impostas. Nós estamos entrando aí no 3º ciclo do coronavírus com um número muito menor do que aquele que era esperado, porque nós temos quadros que apontam que para cada 10 infectados, ele chega no 4º ciclo com 190 infectados. Aqui no Distrito Federal, em virtude dessa quebra que nós conseguimos impor com o isolamento social, nós estamos tendo, para cada um infectado, nós estamos tendo 2 somente. Olha, a constatação de que hoje o Distrito Federal tem 30% a menos de casos do que deveria ter, segundo todos os levantamentos e projeções feitas pelos especialistas há 2 meses atrás, isso mostra o acerto da decisão do governador Ibanez Rocha de estabelecer o distanciamento social ou o isolamento social através da proibição de inúmeras atividades como comércio, escolas, etc. e tal. O governador hoje disse à Rádio Band News FM que a cada dia ele reavalia cada um desses setores que estão sendo proibidos de funcionar e que haverá um momento, com toda certeza, que essa proibição será removida. O governador continua inconformado com o papelão do Ministério da Saúde nessa questão do combate ao coronavírus. O dinheiro que foi liberado ao Distrito Federal, muito menos dinheiro do que estados até menores, com população inferior à do Distrito Federal, mostra que, segundo o governador, o Ministério da Saúde não tem feito grande coisa para ajudar a população a enfrentar o coronavírus. Em meio às divergências com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre as estratégias de combate ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fez ameaças neste domingo. Sem citar nomes, o presidente disse que alguns integrantes do governo viraram estrelas e afirma não ter medo de usar a caneta para demitir. Em entrevista ao Canal Livre, aqui na Band, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que ataques nas redes contra o Congresso são obra de assessores de Bolsonaro, que se comportam, segundo Maia, como marginais, e que a disseminação de fake news tem o patrocínio de empresários. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Quanta confusão, hein, Renata? Boa tarde.
É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Mais uma vez, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz duras críticas, portanto, ao governo do presidente Bolsonaro. Como você disse, ele participou ontem do programa de entrevistas aqui da Band durante essa madrugada. Falou sobre vários assuntos, vários aspectos e falou, por exemplo, que o presidente Bolsonaro está mais preocupado em criar conflitos do que em salvar vidas com relação a essa pandemia que o mundo está vivendo. Diz também isso aí que você falou, ou seja, que são os próprios assessores do Planalto, do governo, quem disseminam fake news contra ele, contra o Congresso. O alvo agora seria o ministro da Saúde. Chamou, portanto, esses assessores, segundo ele, mais parece, portanto, como marginais do que propriamente assessores. Mas separamos um trecho dessa entrevista e é o que nós vamos ver agora. Por isso que eu acho que eles vêm perdendo essa guerra, por isso que eu acho que a fake news vem perdendo espaço, apesar que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por esse Olavo de Carvalho. Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o parlamento, o presidente do Supremo, mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que existem muitas informações falsas, muitas mentiras e, mais do que isso, muita irresponsabilidade que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República. Pois é, duras críticas aí, Falando um pouco ainda sobre essa pandemia, saiu hoje mais uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre vários aspectos aí com relação a essa pandemia do coronavírus. 76% desses entrevistados consideram que o isolamento social é a forma mais eficaz, mais importante de combater a epidemia e, portanto, que o mais importante nesse momento é que as pessoas permaneçam, fiquem em casa. 18% apenas acham que o isolamento deve acabar. Com relação à abertura do comércio, 65% consideram que o comércio deve sim permanecer fechado e 33% consideram que o comércio deveria ser reaberto. Com relação à questão das aulas, 87% dos entrevistados avaliam que as aulas devem permanecer suspensas e 11% apenas acham que as aulas devem voltar. E sobre todos esses assuntos aqui que nós falamos, nós vamos ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, só mostra que ele é daquela espécie de político que vê política em tudo, se aproveita de qualquer situação para fazer política. Então, para reafirmar a sua posição em relação ao governo Bolsonaro, acaba criticando e ajudando muito pouco quando ele estimula novas crises. Quando ele acusa o governo de preferir a crise à solução delas, ele está criando uma nova crise política, uma nova crise de relacionamento entre o poder legislativo e o poder executivo, coisa que é absolutamente desnecessária neste momento. Agora, nossa colega Daniela Castro tem um recado para você. Olá, eu sou a Daniela Castro e adoto uma série de medidas para me proteger contra o novo coronavírus e também as pessoas próximas a mim. Entre elas, eu acabei de chegar à minha casa e eu já deixo o sapato na garagem mesmo. Então, o sapato que vai para a rua não pode entrar na minha casa. Assim, não entra sujeira. Além disso, sempre que posso, eu estou usando o cabelo preso. E quando entrar na minha casa, o primeiro procedimento que eu faço quando eu chego da rua é tomar banho, lavar o cabelo e separar as roupas que eu usei e depois lavá-las em alta temperatura. Adotando esses cuidados e, é claro, usando sempre álcool gel quando eu estou na rua e em casa, sempre lavando as mãos com água e sabão, eu acredito que eu estou mais protegida e assim também protejo todos aqueles que estão próximos a mim. Espero que você também esteja fazendo o mesmo. Falou e disse. Olha, a seguir, feiras do DF voltam a funcionar com direito a triagem e muito álcool em gel. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Esse foi o primeiro fim de semana de funcionamento das feiras, que passaram 15 dias fechadas até um novo decreto do governador permitir que voltasse ao normal, para evitar justamente desabastecimento. Primeiro, álcool em gel nas mãos. Logo em seguida, uma inspeção era feita pelo Corpo de Bombeiros. A triagem poderia detectar sintomas relacionados à infecção pelo coronavírus. O protocolo de segurança no Guará
foi bem recebido de quem não escondia a saudade de uma feira. Porque tem muitos itens que você vai no supermercado, mas não é no supermercado que você encontra, é na feira. Já dentro da Feira do Cruzeiro, quem não estava com máscaras ganhava uma da Secretaria de Justiça e Cidadania. O material, feito por internos da Penitenciária do Distrito Federal, é do primeiro lote de itens de segurança e proteção contra o vírus feito por presos. Isso, aí você abraça e ela já tem a proteção pelo tudo de TNT conforme a Secretaria de Saúde. Obrigada. A reabertura desse tipo de comércio foi possível graças à flexibilização parcial da quarentena na capital federal. O decreto, publicado na semana passada, autoriza a reabertura das feiras desde que não possam ser consumidos produtos no local. Além disso, as lojas que não vendem comida continuam fechadas. Mas, mesmo assim, o retorno agradou feirantes e clientes que estavam sem o serviço desde o dia 18 de março. Ajudou muita gente do trabalho informal, né? Que estava mais sofrendo era o pessoal do informal, né? Aí agora, pelo menos, essa minoria ainda consegue, né, retomar. Nesse primeiro fim de semana de retorno aos trabalhos, o cenário era de estacionamentos quase vazios, sem aglomerações nas lojas e de pessoas respeitando o distanciamento de mais de 1 metro entre uma e outra. Reeducar um pouco também, né, as pessoas. Pelo menos, toda lição é boa, né? É isso aí. Nessa nova rotina dos moradores de Brasília, a limpeza de ambiente é tão importante quanto a das mãos. E dentro do transporte da capital, as ações de cuidado e prevenção foram intensificadas. No metrô, estão usando pulverizadores com amônia. Já os ônibus passaram a rodar com 70% da frota para evitar aglomerações. A mudança atinge o serviço das 5 bacias da capital. Neste caso, o serviço continua operando com a tabela de férias com ajustes pontuais. Em dias normais, cerca de 2.700 carros são distribuídos em 860 linhas. A ação da Secretaria de Transporte levou em consideração o decreto distrital publicado no dia 1º de abril, que, dentre outras medidas, ampliou o funcionamento de algumas atividades comerciais. Também entra como medida adicional de prevenção ao contágio pelo coronavírus o reforço na segurança no metrô. O trabalho foi ampliado com o uso de pulverizadores do produto quaternário de amônio. Aprovado pela Anvisa, o composto químico age como uma película que extermina vírus e bactérias, formando uma camada protetora que mantém o local desinfetado. A primeira aplicação realizada ontem foi feita nos trens do pátio do complexo administrativo. Durante a semana, será a limpeza das estações. A Caixa divulga hoje os procedimentos e o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. A ação será feita em etapas e a Caixa deve iniciar a primeira onda de pagamentos já nesta semana, que muita gente espera. A Renata vai explicar para a gente. Agora, Renata Dourado, quando esse dinheiro finalmente vai chegar no bolso de quem tanto precisa, hein, Renata? Essa é a principal pergunta, né, Rodrigo, que todos nós queremos essa resposta. A gente sabe que tem aí um universo de pessoas que estão efetivamente precisando desse dinheiro. Então, quem vai poder receber, e como você bem disse, a expectativa é que essa semana comece a ser pago, para quem? Para aquelas pessoas que estão no cadastro único do governo. É um cadastro que tem essas informações, então a expectativa é essa. É claro que, como você bem disse, logo mais vai ter uma entrevista coletiva explicando efetivamente como é que vai acontecer. Com relação às pessoas que recebem o Bolsa Família, essas pessoas recebem, em geral, o Bolsa Família no dia 16. Então, no dia 16 de abril, eles vão receber também isso que as pessoas estão chamando de Corona Voucher. E aí, essas pessoas não precisam ficarem preocupadas, porque elas já vão receber o benefício que seja o valor maior. Porque a gente disse aqui que essas pessoas que recebem o Bolsa Família vão ter que fazer a opção pelo benefício mais vantajoso. Então, isso já vai ser automático, já vai cair na conta dessa pessoa o benefício mais vantajoso. Então, a gente lembra aqui que as mulheres que são chefes de casa, que não têm um parceiro, que não têm um companheiro, elas têm direito de receber até R$ 1.200. O Congresso Nacional está analisando uma proposta paralela que prevê, entre outras coisas também, beneficiar os chefes de família, os homens também que não têm a parceira, que não têm a companheira. E aí a gente lembra que podem ser beneficiadas até 2 pessoas por família. Qual o grande desafio do
governo, que a gente vem falando aqui, é identificar essas pessoas que não recebem o Bolsa Família e que não fazem parte desse cadastro. Durante todo o final de semana, cerca de 100 homens e mulheres que trabalham ali na agência da Caixa Econômica Federal, sobretudo na área de tecnologia, passaram o final de semana debruçados nesse aplicativo. Por quê? Porque vai ter um aplicativo para essas pessoas. Então, a expectativa é que amanhã esse aplicativo já esteja disponível. Por isso, mais uma vez, a gente reforça a informação. Se receber alguma coisa hoje, é fake news. A gente vai dar essa informação e, sobretudo, o governo vai divulgar amplamente esse aplicativo. O governo estuda aí a maneira mais fácil de as pessoas conseguirem fazer uma autodeclaração, colocar ali as informações delas para que elas também possam receber esse benefício aí nos próximos dias. Então, como a gente disse, vamos aguardar hoje à tarde. O governo vai ter mais informações, mas eles passaram testando esse aplicativo, testando inclusive questão de congestionamento, de ataques, de hackers. Então, pelo visto, passou pelo teste. Então, logo mais a gente vai ter todas essas informações. É importante as pessoas ficarem atentas, portanto, quem não está no cadastro único e também quem não é beneficiário do Bolsa Família e que se encaixa nesse perfil que a gente vem dizendo aqui há dias, portanto, vai participar desse aplicativo e colocar ali todas as informações para finalmente, Rodrigo, a gente quer dar essa boa notícia aqui, né? Quando finalmente essas pessoas vão receber esse dinheiro, porque são R$600 que certamente vão ajudar muitas pessoas que estão precisando. Valeu, Renata. A gente anuncia aqui no programa, tão logo sai esse cronograma importante. Olha, com a escalada do coronavírus no Brasil, já muitos relatos de famílias inteiras contaminadas. A Rafaela e o Alex já estavam acostumados a trabalhar de casa. Os dois têm um escritório de arquitetura em Brasília e dão aulas pela internet. Mas a rotina mudou completamente quando o marido foi diagnosticado com o coronavírus. Depois disso, uma sequência de diagnósticos. Rafaela e os filhos Joaquim e Maria também apresentaram sintomas. De repente, você ter que ficar dentro de casa é muito difícil, assim, para a cabeça das crianças, de não poder encontrar a família, de não poder brincar com os primos, de não encontrar os amigos da escola. A gente está tendo que se virar, né, e redesenhar uma nova forma de viver. Dentro de casa, a missão era conciliar o trabalho com o cuidado e a energia das crianças. É isso que ela faz o dia inteiro em casa. Vai, Maria. Vai, não é rotina? Essa é a nossa rotina, você fazendo estrelinha. Durante os 14 dias de quarentena, não faltaram momentos de aflição. O pequeno Joaquim foi o que mais sofreu com os sintomas. Eu fiquei muito desesperada. Eu fui pro banheiro chorar, porque eu falei, eu não posso chorar na frente das crianças, né? Eu preciso que eles tenham uma memória desse momento de que a mãe e o pai estiveram fortes, né? O meu marido é bem mais equilibrado do que eu nesse quesito, mas eu saí de perto, eu fui chorar, porque eu falei, meu Deus, que desespero. Casos como o da família da Rafaela estão se tornando cada vez mais comuns. As pessoas são infectadas pela Covid-19, tratam os sintomas e voltam à vida normal. A família da Rafaela entrou para o grupo dos curados e já voltaram a fazer pequenas atividades de lazer, como sair para passear com o cachorro. Que privilégio que a gente está tendo de poder acompanhar tão de perto essa fase da vida do nosso filho mais novo, né? A gente está podendo olhar para coisas que a gente não olhava, valorizar coisas que a gente às vezes deixava passar batido. Olha, mais cedo, o governador Ibanez Rocha falou com a rádio Band News FM e agora há pouco recebeu a repórter Camila Lopes da TV Band. O governador revelou que apenas na primeira quinzena de maio as coisas devem voltar ao normal aqui no DF. Nós estamos conseguindo ter uma redução no número de casos dia a dia e isso tende a melhorar muito e talvez nós sejamos o estado que vai sair dessa crise primeiro, exatamente porque a população do Distrito Federal, que sempre foi ordeira, que sempre seguiu, que sempre deu exemplo, está dando mais um exemplo agora. Quando você fala sair primeiro, a gente já pode pensar em um respiro quando a gente volta a respirar? Eu acho que nós temos que pensar num respirozinho a partir da primeira quinzena de maio. Nós temos condições de pensar realmente num respiro. Para a reportagem completa dessa conversa com o governador, você acompanha no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. E a Polícia Civil do DF investiga o furto de 12 doses da vacina contra a gripe na última semana, na unidade de saúde número 1, lá do Paranoá. O furto não afetou o cronograma de vacinação no local, que seguiu hoje e segue normalmente. O furto das vacinas ocorreu entre as 6 horas da tarde e as 7 da noite deste domingo.
foram roubados 2 frascos que totalizam cerca de 12 doses. O seu Francisco ficou irritado com a informação. Além de não ter vacina para suprir a necessidade, entendeu? Na área da saúde, a segurança está zero. A vacina chega, aí uma hora é no colégio, outra hora no centro de saúde, outra hora não sei para onde. Eles mandam, não sei, porque assim que chega não dá para quem quer. Está faltando informação. A falta do produto foi percebida graças à contagem feita antes do fechamento e após a abertura do posto. Hoje pela manhã, a movimentação estava normal e o furto não afetou a aplicação das vacinas. A Secretaria de Saúde informou que a Polícia Civil segue investigando o caso. Vale lembrar que até o dia 16 de abril, o foco da vacinação contra a gripe são os profissionais de saúde. Em seguida, serão imunizados professores e profissionais de segurança e de salvamento. E a seguir, a gente mostra os novos hábitos de quem tem que trabalhar, mas não quer levar, claro, o vírus para casa. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Brasília agora se divide entre quem pode ficar em total isolamento e quem precisa sair para trabalhar, como quem se dedica, a um serviço considerado essencial, como nós, jornalistas, que estamos aqui. Mas quando chega em casa, o que fazer? A gente preparou dicas para que o coronavírus fique da porta para fora. Profissionais da área de saúde, funcionários de farmácias, supermercados, padarias, mesmo em quarentena, essas pessoas precisam sair de casa para trabalhar. Mas na hora de voltar, os cuidados devem ser redobrados. Para quem mora em prédio, a prevenção contra contaminações começa já no elevador. Você pode carregar um pedacinho de papel no bolso, e aí você utiliza para tocar o botão sem estar passando a sua mão nele. O elevador abriu a porta, você checa quantas pessoas tem dentro do elevador. O ideal é que você evite aglomerações. Então, de preferência que você pegue o elevador, ou só você, ou você com os membros da sua família. Aí, o cuidado passa a ser com a maçaneta da porta. Aliás, todas as superfícies que as pessoas mais costumam tocar devem ser rigorosamente higienizadas. A infectologista explica como. Você compra no mercado o hipoclorito. O hipoclorito, se você for no frasco original do mercado a 2%, você pegar uma medida do hipoclorito, colocar numa jarra e pegar 3 medidas de água, nós vamos ter então, uma solução de hipoclorito a 0,5%. Esse hipoclorito você coloca dentro de um recipiente, um borrifador, você coloca essa solução dentro, tem que ser um frasco não transparente. E aí você vai ter uma solução que você vai poder borrifar nos espaços, nas superfícies e limpar. Além disso, depois de entrar em casa, o ideal é deixar os sapatos na porta e ir direto para o banho antes de entrar em contato com outras pessoas, sem esquecer de colocar toda a roupa para lavar. E o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, prorrogado por 6 meses. O decreto foi publicado sábado na edição extra do Diário Oficial do DF. A medida é válida para microempreendedores individuais e empresas optantes pelo Simples Nacional. Com isso, os boletos que venceriam agora, em abril, passam para outubro. E olha o que essa família fez para entreter os filhos. Decidiu vestir fantasia na Ana Júlia, de 3 anos, e no Lucas, de 8 anos. E assim, eles passam os dias de Mulher Maravilha e do super-herói Thor. Olha a garotada aí, ao som de muita música e dança. Bacana, hein? Cada um se virando nos 30 aí para enfrentar a quarentena. E faz o seguinte, manda pra gente aqui o seu vídeo também relatando como você e sua família estão se adequando aí ao período de quarentena. Como está a convivência com a família, o que estão fazendo para superar esse momento que a gente sabe é um momento difícil, tem que ter paciência. E a gente vai mostrar os vídeos aqui dos nossos telejornais. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. Para moradores de Águas Claras, foram presenteados com um show neste fim de semana. Da sacada dos prédios, o público vibrou com a apresentação de um senhor de 78 anos de idade, que toca piano desde os 8, uma cena para ficar na memória. A
A generosidade dos artistas em tempos de solidão e confinamento. O pulsar da arte em forma de música. O presente foi dado aos moradores de Águas Claras no entardecer de sábado. Um verdadeiro espetáculo aos olhos e aos ouvidos. Ao ver tantas demonstrações de solidariedade aos 78 anos, seu Mário Pinheiro não pensou duas vezes. Com a ajuda da filha, que mora em Águas Claras, eles montaram uma estratégia de segurança para levar o piano e a caixa de som do sudoeste, onde ele mora, para o prédio da filha. E o resultado foi esse: um verdadeiro show de um artista que toca o instrumento há 7 décadas. Se os vizinhos gostaram, bem, eles amaram. E diante da aclamação, o show se repetirá no próximo sábado. Sorte desses moradores. Com essa bela iniciativa, o Band Cidade de Primeira Edição vai ficando por aqui.